Olá pessoal, boa tarde, essa tarde cinzenta de domingo, vamos ver, eu não tô conseguindo nem postar, né? Ai, que vai ter live, manter stories, vamos lá pessoal, vamos entrar aí, vamos ver quantas pessoas estão aqui disponíveis e alertas nesse domingo. Eu sei que hoje vai ser menor o número de pessoas, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar, estamos aqui plenos, atentos e vigilantes, porque a coisa está feia, né? Nós estamos vendo aí nos últimos dias que a coisa está feia mesmo, não é para brincar. Vamos avisando aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, por favor, tá? Vamos lá, vamos entrando, 12:11, tá? Hoje eu vou tentar ser rápido, porque é domingo, né? E domingo ninguém merece, essa é a verdade, né? Vamos lá. Vamos entrando. Me ouvindo bem, né? Juliana, Thaís, Esther, minha irmã, Camila, minha esposa. Beijo, amor. Josi, Zil, bababá, ok. Tá bom. Beleza, pessoal? Gabi, boa tarde, tudo bem? Essa empolgação, né? A pessoa que essa empolgação, ela usou 5 exclamações em pleno domingo. É uma pessoa muito empolgada, deve ser sanguínea mesmo, ou sanguínea ou colérica, né? Mas se fosse colérica tava me xingando, então acho que é sanguínea. Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui, tá? Eu vou só continuar, né? A gente está falando acho que uns 2 dias já sobre analfabetismo funcional, nós entramos nesse assunto. No primeiro dia eu dei alguns exemplos práticos para que vocês entendessem a diferença entre a alfabetização em sentido básico e estrito e a alfabetização real, ou seja, você estar realmente preparado para entender textos um pouquinho mais complexos, e você estar preparado, portanto, também para escrever coisas um pouquinho mais complexas, tá? Porque no segundo dia, então, ontem, no caso, nós repassamos um pouquinho assim por cima os conceitos dos níveis de letramento, né? Ou de literacia, como uma seguidora me apontou aí. Ótimo, inclusive eu tenho que dar uma lidinha também no caderno de alfabetização do MEC. Parece que está bom esse caderno, não li ainda, tá? Mas então nós demos uma pincelada nesses níveis de letramento, certo? E o que eu queria dizer já agora, já começando, né, a live, que é o seguinte, acho que eu não cheguei a falar isso, né? Boa, Ana, eu vou falar do PEC do Olavo aqui, eu vou postar um story depois sobre isso, tá? Realmente é muito importante, pra cacete. Mas é o seguinte, eu não falei, acho que eu não enfatizei isso, né? Só falei por cima, mas é o seguinte, quando nós falamos, tá? Quando nós falamos em letramento ou literacia, nessa capacidade, né, de você entender o que você lê, beleza? Essa capacidade não é só uma capacidade de leitura, tá? Essa capacidade ou falta de capacidade para que você consiga interpretar, né, um texto, ela se estende à comunicação falada, certo? Então, se a pessoa tem dificuldade para, em um texto, diferenciar, por exemplo, uma figura de linguagem de uma informação que se pretende literal ou científica, isso vai se estender para a sua vida prática e para as suas conversas, tá? Isso quer dizer que em uma conversa, lembrem-se, né, que no primeiro exemplo que eu dei, do nosso amigo psicólogo, que estudava Freud e Piaget e etc., a incompreensão dele não foi um texto, tá? Eu não escrevi um texto para ele, passei, ele leu e não entendeu porra nenhuma. Não, foi na conversa, certo? Então, essa dificuldade, tá? Essa falta de habilidade, certo? Essa restrição cognitiva básica, ela não está restrita à leitura e à escrita,
certo? É uma restrição que se impõe sobre a capacidade comunicativa em geral, tá? Tanto a capacidade de emissão, falada ou escrita, quanto a capacidade de recepção, lida ou ouvida, beleza? Então, eu não sei se deixei isso claro nas outras lives, mas fica claro isso agora, né? Vamos lembrar que o tema desse desafio é dominando a linguagem e a comunicação, tá? Então eu vou ficar aqui falando de leitura, eu aqui então fico falando de leitura e você acha que né, não tá encaixando, tem tudo a ver, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, certo? Quando você consegue ir aumentando na escrita e na leitura, tá? Quando você vai aumentando e melhorando a sua capacidade, tá? Como leitor ou como escritor, não escritor no sentido profissional do termo, mas escritor no sentido de quem escreve qualquer coisa, tá? De quem escreve um post, de quem escreve um ensaio, de quem escreve uma redação pro Enem, de quem escreve uma mensagem no WhatsApp, não interessa, tá? À medida em que você vai melhorando, tá? Nesses domínios, é inescapável que você melhore também, certo? Pelo menos a nível de pura linguística, de capacidade linguística, nos níveis falado e ouvido, tá? Há uma correlação entre as duas coisas. Lembre-se de que naquele vídeo do Jordan Peterson que eu postei aqui, ele diz que não há diferença substancial entre você aprender a escrever e você aprender a pensar, certo? Então essa ordenação, certo, da língua, ela se estende a todas as a todos os âmbitos da sua comunicação como ser humano. Beleza? Então, só para que vocês entendam, para que vocês para que fique claro, né, que quando eu digo que o problema é sério, o problema é realmente sério e ele não se restringe só, sei lá, eu não consigo ler, dane-se, beleza? Não gosto de ler mesmo? Eu não gosto de ler, Raul, tá? E minha vida tá bem mesmo? Então, para que eu preciso saber disso aí? Você precisa saber disso aí, senhor cara pálida, porque a sua capacidade de leitura, se ela for uma porcaria, se ela for ruim, se ela for inadequada, tá? Todo o resto da sua vida comunicativa vai ser também ruim, beleza? Ok? É isso aí, é uma proposição bem simples, né? Algumas pessoas estão me dizendo que a live está travando, tá? Por favor, me digam aí se de fato está travando para mais de uma pessoa ou se é só com os gatos pingados, tá? Por favor, aqui parece estar normal. Então me deem aí um joia, fala tá bom aqui, por favor. Beleza? Enquanto isso eu vou aqui caçando alguns dadinhos aqui para vocês. Por favor. Não está. Tá bem, né? Tá, beleza. Vamos lá, então. Tá bom. Então, ontem a gente conversou um pouquinho aqui sobre as capacidades, né, que tem as pessoas nos níveis específicos de letramento ou literacia, segundo o INAF, e nós paramos no intermediário, que é ali o grupo em que estão 50 milhões de pessoas. Pouca gente, né, de boa, tranquilo. Tá normal aqui, Vanessa, então realmente é com a conexão mesmo. Eu vou continuar aqui então, beleza? Mais de uma pessoa que está boa, então vamos continuar. Depois vai ficar salvo mesmo, né? Quem não está conseguindo assistir agora, se estiver muito ruim, é só você depois assisti-la gravada, tá bom? Vai ficar aí de novo 24 horas, beleza? Então, beleza. Então a gente parou aqui no grupo intermediário, que é esse grupo que engloba essa pouca coisa de 50 milhões de pessoas, tá? Eu creio, né, que assim, estatisticamente, nós temos aqui. É difícil que nós tenhamos aqui analfabetos funcionais de acordo com o INAF, porque vamos lembrar aqui de que um analfabeto funcional, segundo o INAF, é uma pessoa que está no nível rudimentar. E uma pessoa no nível rudimentar, lembrando, né, que
isso se estende à linguagem falada, tá? E ouvida. A pessoa no nível rudimentar, só o que ela consegue fazer é localizar uma ou mais informações explícitas em um texto, né, que seja curto, beleza? Então uma propaganda, um calendário, beleza? Se tiver um gráfico com mais de duas variáveis, ela já não consegue entender. E ela reconhece sinais de pontuação pelo nome. Ela sabe o que é uma vírgula, né? Ela sabe, não é que ela sabe usar uma vírgula, ela sabe o que é uma vírgula. Tá? Alguém falou, isso aqui é uma vírgula. Fala, vírgula, aquele negócio lá aqui. É só isso, tá? Esse é o nível rudimentar. Então, o analfabeto não consegue juntar letras, o rudimentar consegue localizar uma informação que lhe esfregue na cara em um texto literal e ela consegue identificar pelo nome sinais de pontuação. Ela não sabe usar, ela sabe identificar. Então, essas pessoas estão no nível rudimentar e tanto elas quanto os analfabetos, obviamente, são classificadas como analfabetos funcionais. Então, nós temos aí 30% da população brasileira, nós temos aí 200 milhões de pessoas, façam as contas, é gente pra cacete, né? Pra dedéu. Então, nós temos aqui então os próximos 3 níveis. Eu creio que nós estejamos aqui mais ou menos entre os 3 níveis, porque, bem, primeiro que vocês estão aqui, né? Vocês estão me aguentando falar aqui, sei lá, esse é o 6º dia, né? Eu não estou falando de amenidade, de álcool com açúcar, eu uso conceitos às vezes mais complicados, eu uso palavras mais complexas, tá? Então nós estamos pelo menos aqui nos níveis mais elevados. O problema é que esses níveis mais elevados, segundo o INAF, tá? Uma pessoa, certo, que esteja no nível proficiente é uma pessoa que deveria, então, sei lá, estar no ensino médio, né? Ou ter acabado o ensino fundamental, 8ª série para o ensino médio, certo? Aí seria o nível, né, de proficiência linguística, de capacidade linguística, que estaria a par com a idade da pessoa, certo? Porque vamos parar para pensar aqui. Eu falei, acho que foi ontem, né, sobre a questão da democracia, que muito se fala hoje, né, sobre fortalecermos as instituições democráticas, etc, etc. Mas, pessoal, vamos para pensar aqui, vamos ser sinceros, tá? Quantos políticos, certo? Quantos deputados, quantos vereadores, senadores, certo? Quantos desses políticos que estão lá no poder vocês acham que estão, por exemplo, no nível proficiente? Certo? Vamos puxa a memória de vocês aí, lembrem-se de discursos, lembrem-se de comícios, lembrem-se de prints, de mensagens, lembrem-se de posts, tá, aleatórios por aí, e imaginem quantos dos sujeitos que estão nos governando estão no nível proficiente. Depois pensem quantos estão no nível intermediário. Ainda são proficientes, assim, sinceramente. É uma porcentagem absurdamente minúscula. Intermediário já é pouco também, tá? Vamos pegar então aqui, sei lá, elementar, tá? Então, vocês começam a perceber, né? A própria Dilma, obviamente. A Dilma é o exemplo mais escrachado, né, escrachado de incapacidade, né, cognitiva básica, visível, audível, quase palpável, né? É o exemplo mais escrachado. Nós tivemos como nossa presidenta, né, durante, sei lá, 2 mandatos, né, uma pessoa que, na boa, devia estar ali entre o rudimentar e o elementar. Certo? Entre o rudimentar e o elementar. E essa pessoa, ela nos governou. Ela foi a cabeça da nação. Então vocês começam a perceber... Porque, por exemplo, né, se tem uma coisa que todos nós aqui já percebemos, nós brasileiros, é que as coisas no Brasil parecem não andar. Não é que elas parecem não andar, elas não andam. Certo? Tudo o que você vai fazer aqui é uma dificuldade impressionante. Tá? Então, vamos lembrar aqui da famosa discussão do condomínio, né, do meu WhatsApp. Certo? E ali não havia só
Não havia só não havia só, por exemplo, um problema de camadas da personalidade. Isso também estava envolvido, é claro. Não havia só aquela fraqueza afetiva. Não havia só isso. Havia também essa incapacidade, né? É quase intransponível de que algumas pessoas conseguissem compreender-se, né, umas às outras em relação a uma discussão sobre a desgraça de um papel de parede em uma porcaria de uma sala num condomínio. Certo? Agora você pega isso e leva esse nível de discussão para as esferas mais altas da sociedade. E não fica muito melhor, você entende? Aí que está o problema, aí que está a tragédia. Se houvesse, por exemplo, em numa discussão de condomínio, esse nível de incompreensibilidade mútua, mas nós fôssemos para a faculdade e, nossa, houvesse uma melhora assim, brutal, opa, menos mal, certo? Há uma diferença, beleza? Ou se nós fôssemos assistir a uma sessão no plenário, por exemplo, e nós víssemos também ali uma diferença brutal, né? Nós víssemos uma casta de homens e mulheres, de fato, mais elevada, que consegue se comunicar de forma clara, uns vão se entendendo aos outros e há de fato uma discussão, essa discussão se mantém nos próprios termos e ela vai se elevando e ela vai clareando cada vez mais. Não, é só caos, entende? É só caos, é só que ninguém se entende essa porcaria aqui. Assim, é um negócio, é uma coisa. Coerência é muito pior do que faltar coerência, tá? É muito pior do que faltar coerência. Falta, de fato, isso em todos nós, tá? Em todos os brasileiros faltam essas capacidades, né? Esse conjunto de capacidades linguísticas e supralinguísticas, metalinguísticas, enfim, para simplesmente nós conseguimos decodificar, certo? Frases cotidianas. É isso. Coerência é uma coisa mais elevada, tá? A gente já está pedindo algo mais, beleza? Não é isso, é coisa mais básica. Sempre que você tentar pintar a situação, né, em cores negras, mas você pega o preto mais preto que tiver mesmo e você pinta umas 25 camadas de preto. Aí você vai começar a ser mais ou menos fiel à situação. Tá, mas beleza, já tô aqui, né? Falou um monte já. Vamos tentar aqui passar rapidinho de novo aqui o nível intermediário. Seria aqui o nível, né? O quarto nível. Estamos ali alcançando os píncaros da capacidade humana. Só que não, né? Então, beleza. O nível intermediário, o que ele consegue fazer? Ele consegue localizar. Nível intermediário corresponde a 25% da população, mais ou menos 50 milhões de pessoas, tá? O nível intermediário localiza informação expressa de forma literal em textos diversos, isso que a gente falou ontem. Ele consegue interpretar um texto e elaborar sínteses, ou seja, ele consegue fazer um resumo de um texto literal. Falamos disso ontem também. E aí entra a parte, né? Relacionando regras com casos particulares, com o reconhecimento de evidências e argumentos, e confrontando a moral da história com sua própria opinião ou senso comum. Então, o que acontece? Essa pessoa, no nível intermediário, tá? Ela já consegue, por exemplo, relacionar uma regra geral, certo? Aos casos particulares, né? Então você tem uma regra lá, beleza? Essa regra é uma regra geral, beleza? Ela está num nível assim de abstração lógica mais elevado, e para que nós possamos aplicar a regra, nós temos que fazer então algum caminho aí e adequá-la aos casos particulares. Beleza? Para que então a gente consiga se guiar no mundo. Porque, de novo, né? A nossa vida aqui,
O caso particular, ele é sempre único, porque há 1 milhão de circunstâncias que são nossas, beleza? Então, para que você relacione uma regra qualquer a um caso particular, você tem que fazer uma série de processos lógicos, né? Só que assim, falando assim, parece uma coisa muito elevada, mas é uma coisa básica, tá? Assim, se você não consegue entender uma lei, por exemplo, né? Você não consegue entender uma lei básica de trânsito, por exemplo, certo? Porque você não consegue relacionar a regra geral a situação concreta, beleza? Então, quem está abaixo disso, ok, a pessoa já não consegue. E aqui, tá? O INAF não diz que todas as pessoas nesse nível elas conseguem acertar, por exemplo. Não é que elas conseguem pegar uma regra geral, certo? Aplicá-la ao caso particular de modo correto. Não, é que ela consegue fazer isso, certo? Ela pode fazer errado também, entendeu? Ela pode fazer isso errado, tá? Ela só tem essa capacidade de distinguir, de separar, isso aqui é a regra, isso aqui é o caso, vamos tentar então ligar um ao outro por meio de argumentos e evidências. Quem está abaixo desse nível, certo? No terceiro nível, não consegue fazer isso. Mas, segundo o INAF, é uma pessoa funcionalmente alfabetizada. Certo? Você vê que a coisa, né, cada vez que você fala mais, é mais triste. E confronta a moral da história com sua própria opinião ou senso comum. Então, você deu uma fábula para essa pessoa, né? A fábula, sei lá, dos 3 ursos, né? Da bruxa dos 3 ursos. E a pessoa consegue falar, olha, há uma moral aqui nessa história. Essa história quer dizer o seguinte, quer dizer X, né? E eu não concordo com essa história, eu acho que a moral está errada. Ou então, realmente, a moral está certa. É isso mesmo que essa história quer dizer, né? Então a pessoa lê um conto de fada, por exemplo, fala, então realmente a bruxa é má, porque ela deu a maçã para Branca de Neve. Eu não concordo com a bruxa. Certo? Não concordo com a bruxa, isso é errado. Uma pessoa que não está nesse nível, ela vai ter dificuldade de fazer isso. Se é que ela vai conseguir fazer isso. Se é que ela vai conseguir pegar a moral da história e relacioná-la com a sua opinião ou com o senso comum. Tá? Então há 3 distinções aí. A moral da história, a opinião dela e o senso comum. São 3 coisas diferentes. Só uma pessoa que seja um nível intermediário, ela consegue fazer isso. Ela consegue perceber a diferença entre a moral, a opinião e o senso comum. Certo? Eu não tinha falado essa parte ainda, tá? Eu só tinha falado da parte anterior. Sobre a localização da informação e tal. Eu estou continuando o nível intermediário. E no final, ela reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas de figuras de linguagem ou sinais de pontuação. Então essa pessoa reconhece... por exemplo, lembra que eu falei ontem, né, sobre os textos que eu escrevi no Facebook? Essa pessoa vai reconhecer, de novo, não quer dizer que ela vai reconhecer certo, mas ela vai reconhecer que houve alguma intenção específica do autor quando ele usou uma palavra e não outra, por exemplo. Tá? Ela vai captar, né, que existe alguma nuance possível de sentido, certo? Entre você usar uma palavra e não um seu sinônimo, por exemplo. Ela vai captar. Não quer dizer que ela vai captar certo, tá? Ela vai reconhecer mais ou menos o que é uma figura de linguagem, certo? De novo, não quer dizer que vai reconhecer certo. Ou sinais de pontuação, tá? Então você coloca lá uma exclamação, você coloca um ponto e uma vírgula, você coloca um travessão, né, etc e tal. Essa pessoa vai então reconhecer que existe alguma coisa diferente de uma vírgula aí, né? Que um ponto de exclamação, que... O tema da live é sobre analfabetismo funcional, parte 3, tá? Elaina. Então ela vai reconhecer, né? Para que servem essas pontuações e vai, vocês estão entendendo, né? Esse aqui é um nível intermediário. É quase o nível assim, mais elevado, beleza? O nível proficiente. O nível proficiente elabora, que é o último nível, né? Elabora textos de maior complexidade, mensagem, descrição, exposição ou argumentação.
A Mariana aí. Fala, Mariana! A Mariana entrou no Instagram faz uma semana e passou já. É isso, Mariana? É isso mesmo. Eu não te assisti também na Jovem Pan, tá? Eu vou também te ver na Jovem Pan depois, Mariana. Pode deixar. Então, a pessoa do nível proficiente, ela consegue elaborar textos de maior complexidade com base em elementos de um contexto dado e ela consegue opinar sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. Então, nós chegamos aqui a um nível mais elevado. E no nível mais elevado do ENAF, a pessoa consegue opinar sobre o posicionamento do autor. Chegamos então aqui a pessoa plenamente alfabetizada, né, no sentido funcional aí. Ela consegue ler um texto e opinar. Não é, pessoal, eu quero que vocês entendam isso. Não quer dizer que ela está opinando certo. Nada dessas capacidades aqui garante que elas estejam sendo usadas de modo correto. Só quer dizer que as pessoas têm essa capacidade. Você entende? Que elas têm alguma ideia do que elas estão fazendo quando elas aplicam essas capacidades. Então, se a pessoa no nível proficiente ela consegue opinar sobre o estilo, por exemplo, do autor, né? Como já tentaram opinar sobre o meu estilo, pode ser que ele esteja cagando no pau também. Como cagaram no pau quando quiseram opinar sobre o meu estilo. Tá? Ele opinou errado. Ele não entendeu o fim cômico, né? O objetivo cômico do meu texto. Certo? Mas pelo menos ele tinha alguma ideia de que existem níveis, certo? De escrita e que existe uma coisa chamada estilo. E que o estilo tem algum peso sobre o texto. Certo? Pelo menos essa ideia ele tinha. Ok? Então já estava nos níveis, segundo o ENAF, nos níveis mais subidos da escala de proficiência. Beleza? Mas ainda assim errou feio. Tá? Então as pessoas conseguem elaborar textos de maior complexidade. Qual é o primeiro tipo de texto de maior complexidade? Mensagem. Uma mensagem. Certo? Ai, meu Deus do céu, uma mensagem. Certo? Então a pessoa no nível proficiente ela consegue elaborar um texto de maior complexidade. Qual é? Uma mensagem. Uma mensagem. Tá? Descrição, certo? Uma descrição de, sei lá, do seu dia, uma descrição de alguma coisa, de uma paisagem, uma exposição, uma argumentação. Beleza? Vamos pular aqui. Resolve situações, problemas relativos a tarefas de contextos diversos que envolvem diversas etapas de planejamento, controle. Isso aqui acho que não interessa muito pra gente, não. Interessa mais a primeira parte mesmo, que é a questão relativa à capacidade linguística, comunicativa. Tá? Então, aí está, né? Aí está, então, a escala de literacia ou letramento segundo o ENAF. A pessoa proficiente, que corresponde a 10% da população do Brasil, ela consegue, né, opinar sobre o estilo ou sobre o posicionamento de um autor. Ela consegue elaborar textos de maior complexidade. Ela consegue escrever uma mensagem, por exemplo. Tá? Tá, entra aí. TCC entra no nível proficiente? Então, aí que começam os problemas, né? Como é que você pega uma pessoa que está no nível elementar, isso existe, tá? O próprio ENAF diz isso, e você põe essa pessoa para escrever, por exemplo, uma dissertação. O que pode sair daí? Se essa pessoa não consegue, tá? Se essa pessoa não consegue nem separar em um texto, né? Se ela não consegue fazer uma inferência, uma pequena inferência, desde que ela esteja, né, sei lá, separada por 3 linhas, né? Se tem um fato A, passa 3 linhas e vem o fato B, e ela não consegue estabelecer a ligação entre o fato A e o fato B, porque há 3 linhas separando aquilo, como cacete uma pessoa dessa vai escrever um TCC, por exemplo? Uma dissertação, uma redação de Enem, certo? Uma redação de Enem, você entende? Porque o ENAF, quando vem com essa ideia de funcionalmente alfabetizado, vou até ler aqui para vocês, né?
é considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às demandas do seu contexto social, ou seja, você tem algumas obrigações aí, deveres, você tem algumas coisas que você tem que fazer, e você tem que usar a língua para isso, como por exemplo, você tem que checar um calendário, você tem que ler, por exemplo, sei lá, o manual de instruções de um liquidificador, beleza? E usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Beleza, tá? Então, segundo o INAF, uma pessoa ela está funcionalmente alfabetizada se ela consegue, então, usar a linguagem para fazer frente às demandas da vida, do contexto social e usar as habilidades para continuar aprendendo. Tá? Eu te pergunto, como é que uma pessoa no nível rudimentar consegue utilizar a linguagem para continuar aprendendo? Como é que funciona isso? Na verdade, uma pessoa que consiga realmente, sozinha, utilizar a linguagem de modo mais ou menos satisfatório para continuar aprendendo ao longo da vida, ela tem que estar no nível proficiente, mais ou menos. Né? No intermediário, ela também consegue, mas vai se esforçar muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Tá? Então, na live de amanhã, eu vou comentar mais alguns dados. Tá? Eu não lembro se é do INAF, acho que é do INAF sim, que eles pegam as pessoas dessas escalas, né, nos níveis de proficiência, e elas fazem perguntas relativas à leitura, né, se elas gostam de ler, por que elas gostam de ler, e aí eu vou então entrar nisso amanhã, tá? Mas já, por exemplo, para eu adiantar, uma pessoa dessa vai ter muita dificuldade para ler um livro bom, assim, que consiga dar uma informação para ela, entendeu? Ela vai ficar restrita, a pessoa mesmo no nível intermediário, ela vai ficar restrita a livros, por exemplo, aos famosos best-sellers, Água com Açúcar, né? Que você lê o livro inteiro e você magicamente não sente um fremir, né? Você não sente uma cócega no cérebro. Você lê aquilo e você parece que está dormindo, né? Não ocorre nenhum movimento do seu cérebro. O macaquinho lá do cérebro que bate assim, pá, os pratos, ele fica parado. Nada acontece, entendeu? Então, só que como tem esses termos, né? Esses termos, eles são enganosos. Tá? Eles são enganosos. Nós temos que usar as palavras, lembra, né? Eu sempre falei isso, dar nome aos bois, né? Nós temos que começar a usar as palavras que, de fato, descrevem de modo claro, brutal e sem esse intermédio, né? Sem essa leve pintadinha com cores douradas que o INAF põe aí, porque senão a coisa fica feia para nós, né? Certo? Nós somos um país com 200 milhões de pessoas, certo? Economicamente, poxa, não tá tão mal assim, né? Realmente, a gente não tá igual em alguns países da África, claro que há favelas aqui, etc., mas há uma desigualdade social absurda, mas, poxa, a gente melhorou bastante nesse quesito, né? Só que, nessa coisa básica da linguagem, que é, de novo, né, a base da inteligência e a base da sociedade, cacete. Como é que uma sociedade vai se manter coesa, né, sem despedaçar, se as pessoas não conseguem entender umas das outras? Nós vivemos uma torre de Babel, basicamente, né? Cada um aqui tem sua própria língua, certo? E aí cada um só fala consigo mesmo, mal também, né? Porque a linguagem, como eu já expliquei lá, é um intermediário não só entre nós e os outros, mas entre nós mesmos. Então vocês começam a perceber por que as coisas do Brasil não estão dando certo, por que as coisas não mandam aqui, tá? Eu garanto que tem muito a ver com essa desgraça, dessa incapacidade puramente linguística, tá bom? Então é isso, acho que a gente deve passar aqui por cima do analfabetismo funcional. Eu espero que vocês não usem mais esse termo de modo, né, frouxo, como se fosse um xingamento, tá? Se for para xingar, a pessoa tem que... Não, mentira, não xinguem não, tá? Não usem esse termo não para isso, tá? Vamos parar de usar esse termo aqui. Esse grupinho aqui, né, nas nossas lives, não vai mais usar esse termo, não vai mais ajudar o caos, né? Vamos tentar diminuir o caos. Vamos começar aqui por nós, tá bom? Então é isso. Amanhã eu comento um pouquinho sobre sobre por que as pessoas leem
e nós vamos começar a entender de novo, né? Em outro nível, por outro prisma, uma outra parte da tragédia em que nós vivemos, tá bom? Muito obrigado. Pô, vocês ficaram comigo aqui no domingo, quase 40 minutos de aula. Vocês ficaram comigo, muito obrigado. Vocês são foda mesmo, vocês são bons pra caramba. Amanhã nós nos vemos. E é isso. Até mais. Eu vou comer que eu tô com fome. Tchau.